Olá, como vai? Eu sou o missionário Marcelo Souza, da Comunidade Católica Mãe do Redentor. E eu quero convidar você para, nos próximos 30 minutos, meditar a Palavra de Deus, porque está entrando no ar mais um programa Resgate. Boa tarde para você, meu irmão, minha irmã, você que tem acompanhado o programa Resgate todo domingo no canal 6 aqui na NET, na TVC, e na segunda-feira às 5 da tarde, ou você que tem acompanhado pela internet no site www.mãedoredentor.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, por você estar divulgando esta obra de Deus. Espero que você seja também profundamente abençoado, que você seja restaurado pela graça de Deus. Eu quero meditar com vocês o Evangelho de Mateus, São Mateus 19, no versículo 16. Nós vamos conhecer um ilustre desconhecido. Mateus 19, versículo 16. Enquanto você procura aí na sua Bíblia, deixa eu dizer uma coisa. Você, durante todo o programa, você tem aí as informações da Comunidade Mãe do Redentor, o site onde você pode acessar os outros programas, onde você também pode enviar o seu testemunho. Preste atenção, a produção do nosso programa está preparando uma agradável surpresa. Nós teremos um quadro pequeno dentro do nosso programa que vai ser de respostas ou de orientação espiritual para aqueles que entram em contato conosco. Então, se você tem alguma dúvida, precisando de uma direção de Deus, nós vamos esclarecer segundo a palavra de Deus. Para isso, você tem que entrar em contato conosco pelo site mãedoredentor.com.br, lá no Fale Conosco. Aí você envia para a gente lá a sua pergunta. Nós vamos, evidentemente, ocultar o seu nome, se você permitir, se você autorizar. Olha, pode falar o meu nome, nós falamos. Mas se for um problema muito sério, algo muito íntimo, nós vamos preservar a sua identidade, até por uma questão ética também na televisão. Então, você já vai se preparando, já pode mandar a sua pergunta, né? Posso dar um exemplo, já tem pessoas que já enviaram um e-mail perguntando a respeito de um casamento, que a mocinha está noiva e o noivo maltrata muito, e daí eu já respondi de antemão para ela. Eu posso até dizer qual foi a resposta. Não, é melhor não, eu vou segurar para segurar a audiência, para que você assista os próximos programas. Mas ela então me pergunta o que eu faço. Estou diante de um casamento e o meu noivo é muito agressivo comigo, muito ciumento. E para piorar a situação, ele não segue a Deus como eu sigo. E daí a minha resposta foi: só nas próximas semanas que você vai saber, tá bom? Então vamos lá, já está aí na sua mão, sua Bíblia, no Evangelho de São Mateus 19, 16. Por que eu chamei de o ilustre desconhecido? Existem oportunidades que passam na nossa vida que a gente não pode desperdiçar. Esse jovem, que ninguém sabe o nome, ele teve uma grande oportunidade de ser um dos seguidores de Jesus. Quem sabe um novo discípulo? Quem sabe um grande profeta para a sua época? Mas, por conta de uma pergunta de Jesus e de uma resposta da parte dele, ele se tornou um desconhecido. As pessoas só o conhecem como o jovem rico. Poderia se chamar de qualquer outra coisa. Infelizmente, o jovem rico. Muito triste, né? Uma pessoa que teve um encontro pessoal com Jesus ser chamado apenas como um jovem que tinha muitos bens. O Evangelho diz assim, aqui está a palavra do Senhor. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que eu devo fazer de bom para ter a vida eterna? Jesus então disse assim: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. E Jesus respondeu:
Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. O jovem então respondeu o seguinte: isso aí é moleza, eu tenho observado isso desde a minha infância. O que me falta ainda? Aí é que veio a pancada, né? Jesus responde: bom, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e me segue. Olha que convite maravilhoso. No versículo 22 vem aí uma revelação muito triste. Ouvindo estas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu acho que posso até trocar de o jovem, o ilustre desconhecido, pelo jovem triste, porque a passagem diz que ele foi embora muito triste. Por que ele foi muito triste? Porque ele tinha muitos bens? Ou porque ele não guardava os mandamentos? Bom, mas ele disse que guardava os mandamentos. Então só nos leva a crer que é porque ele não queria se dispor a dar o que ele tinha aos pobres. Querido, querida, preste bastante atenção. A vida é para a gente conquistar. Existem muitas coisas que a gente vai conquistando aos poucos. A gente conquista um bom emprego, porque você fez uma boa faculdade, ou porque você fez um bom curso técnico, porque você juntou um dinheiro e abriu uma empresa. A vida é feita de conquistas, e isso agrada muito a Deus e alegra o coração do homem. Mas quando as suas conquistas são maiores do que a grande conquista realizada com o sacrifício da cruz, quando essas conquistas terrenas são maiores do que a conquista do céu, você passa a ter uma vida triste, uma vida sem graça. Não vou citar nomes por uma série de questões. Mas quando você abre essas revistas, eu posso até chamar de bobocas, revistas bobocas. Você às vezes vai cortar cabelo, mulher que frequenta muito salão, tem muitas essas revistas que mostra a casa dos artistas, e dali aquelas piscinas maravilhosas, é tudo muito bonito, Mas você percebe que em nenhum momento essas pessoas falam de uma conquista espiritual. Eu até me admiro muito que muitos pregadores da palavra de Deus têm se utilizado da televisão para dizer que quando você se aproxima de Jesus, você ganha dinheiro, você fica muito bem. Ora, a maior conquista que um homem pode ter é encontrar a salvação. Porque a casa, uma tempestade pode levar, uma explosão pode acontecer, a casa pode ir embora, mas um lar, de jeito nenhum. Há uma grande diferença entre ter uma casa e ter um lar. Tem pessoas que moram de aluguel, mas têm um lar. Um lar significa um lugar onde as pessoas se amam. E tem pessoas que têm uma boa casa, né? Foi assim que eu comecei, né? Tem uma boa casa com toda a estrutura, mas não tem lar. Faltou Deus. Tem uma boa piscina, uma casa de 4 andares, uma cobertura de frente para a praia, mas Deus não entrou. Uma pessoa vazia, 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 vazia. Passou outro dia na televisão um programa de mulheres ricas, de mulheres famosas e ricas, e elas ficam encantadas em comprar joias. E aí eu olhava aquilo e eu ficava me lembrando de Mateus 19, porque tem muitos bens, mas o bem maior, que é Jesus, não entrou. Então você tem uma casa, mas você não tem um lar. Então, eu digo isso porque talvez você esteja vivendo a mesma situação. Você tem uma casa muito humilde, muito simples. Mas, antes de mais nada, você tem um lar.
onde as pessoas se amam, onde as pessoas buscam Deus e convidam Deus para fazer parte da história. Os homens escolheram colocar Deus de fora de suas vidas. E Deus sai. Deus não arromba portas. Uma vez até eu escutei uma besteira, uma pessoa diz assim, Deus vai arrombar seu coração, Ele vai entrar e vai fazer uma obra. Deus não faz, muito pelo contrário. Apocalipse diz assim, eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entro e juntos nós cearemos. Jesus nunca arromba a porta de ninguém, coração de ninguém, vida de ninguém. É um convite que você faz. Senhor, eu tenho uma casa, mas eu ainda não tenho um lar. Aqui em casa nós temos tudo do bom e do melhor, mas falta você. Então nós queremos que você entre para que a minha casa seja um lar. E tem muitos que têm um lar, mas ainda não têm uma casa. Então fica até muito mais fácil para você construir. Porque aquilo que você conquista nessa terra fica aqui. Eu já falei em programas anteriores, não existe, pelo menos eu nunca vi, caixão com gavetas. Aquelas gavetinhas onde você coloca ali seus cheques, suas joias, porque quando você vai, você não leva nada. Então, você acumula riquezas aqui para muitas vezes te fazerem feliz. Quantas mães, pessoas até de uma certa posição, me procuram angustiadas porque os filhos já estão brigando pela herança antes dos pais morrerem. Então, eu não estou dizendo aqui que você tem que ser pobre. A pobreza, ela é divina. A miséria é diabólica. Deus não quer que você seja miserável, mas pobre, sim. E o que é ser pobre? É viver na mendicância, é viver numa privação de tudo? Não. É ter como se não tivesse. Eu vejo quando você lê aqueles jornais, eu lia outra vez na Folha de São Paulo, no jornal Folha de São Paulo, de um empresário que, desesperado porque a sua empresa ia muito mal e ele estava sem dinheiro e a sua vida estava declinando, ele tentou suicídio, não conseguiu, não foi bem sucedido, daí conseguiram salvar e tal, e depois foram entrevistá-lo, e ele disse assim, eu não tinha mais razão de viver. Ora, pelo amor de Deus, uma pessoa não vai ter razão de viver porque perdeu um bem, uma riqueza. Por isso que a pessoa vive triste, por isso que vai angustiada. Tem gente que tem tanto dinheiro e não consegue ser feliz. Uma das mulheres mais ricas do mundo, que é da família dos Onassis, Jaqueline Onassis, se suicidou numa ilha, na sua ilha particular. Ela deixou um bilhete dizendo assim, sou muito infeliz. E eu já fui a muitos barracos, subi muitas favelas, muitas comunidades, barraco de verdade, não era uma casinha simples, não, barraco mesmo, feito de papelão. Mas chegava lá e encontrava um povo de fé. Então, onde está o seu coração? As pessoas estão sempre buscando riqueza, prosperidade, inclusive há um tremendo erro dos pregadores da teologia da prosperidade. Só existe uma prosperidade que deve ser aceita no coração daquele que crê em Jesus Cristo. Prosperar em busca da santidade. Porque dinheiro, carro, apartamentos, passa. É bom? É. Traz conforto? Traz, mas não traz felicidade. Eu lembro de um amigo que chegou a dizer o seguinte, dinheiro não traz felicidade. Não, dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Isso é uma coisa ignorante, porque na verdade, quantos que estão no hospital, que têm dinheiro, estão até em grandes hospitais, com grandes médicos, e os médicos não conseguem resolver o problema? Porque tem coisas, e muitas delas, só Deus pode ser a resposta. Somente Deus tem a resposta. Então, onde você está colocando a sua vida e o seu coração? Eu não sei se eu também já contei, que eu já estou nessa segunda etapa de programas, então algumas coisas eu posso falar de novo, mas também não tem problema. Eu levei meu filho na igreja e daí no final
do nosso grupo de oração, uma senhora colocou a mão no cabelo dele assim, fez um cafuné e disse assim: que menino lindo. Eu acho que puxou o pai, viu? Vaidades à parte. Disse assim: o que ele vai ser quando crescer? A minha resposta foi imediata. Eu disse: olha, eu não sei se ele vai ser um bom porteiro, se ele vai ser um faxineiro, um servente, um advogado, um engenheiro, um médico. Ele vai escolher. Uma coisa eu não abro mão. Eu quero que o meu filho seja de Deus. Ela regalou uns olhos assim, olha, como se dissesse: mas você não quer o melhor para o seu filho, mas para mim, eu sou pai de 2. O melhor que eu quero para os meus filhos é que eles sejam tementes a Deus. Se eles vão morar num barraco, se eles vão viver uma vida de algumas privações, eu não estou preocupado com isso. Eu vivi isso muito tempo na minha vida. Não tenho vida folgada, não. Mas a maior riqueza da minha vida eu encontrei e não preciso continuar procurando porque eu já encontrei. É Jesus Cristo. Por isso que mesmo diante de tantas adversidades, de tantos problemas, eu continuo com um sorriso no rosto dizendo: vale a pena seguir a Jesus Cristo. A quem você está seguindo? A quem você quer seguir? Presta atenção nos pequenos detalhes da sua vida. Eu vejo gente boba tirando foto. Às vezes vai tirar foto de jardim, fotografa. Entra na van, turista gosta muito disso, né? Entra na van, vai embora. Chega em casa e fica olhando: olha que coisa maravilhosa. Mas você curtiu lá? Não, não curti não. Então é diferente você olhar um quadro ou uma foto e você estar lá. Então o melhor é você aproveitar os pequenos detalhes, as pequenas companhias, ou na verdade são grandes companhias, né? Nos pequenos momentos. São coisas que passam tão rápido, o homem vive muito pouco, vivendo bem mesmo, 115, 120 anos, vivendo bem. E você passa mais da metade da sua vida preocupado porque alguém estacionou na sua vaga, porque o outro falou isso de você. Você vai perdendo o melhor da vida, que é viver. E essas riquezas que atrapalham o nosso coração, que tiram de nós o gosto pela vida. Se você é uma dessas pessoas, visite um hospital, vai lhe fazer muito bem. Não é visitar um médico para ver como é que você está, não. Vá visitar um doente, vá num hospital do câncer, infantil principalmente. Vai lá ver, entra lá no Hemorrio, pede para visitar uma ala de pessoas que estão fazendo tratamento. Vai ver quem faz hemodiálise, vai lá, visita essas pessoas que estão lá presas a uma máquina para respirar, e você vai sair de lá dizendo: Senhor, quem sou eu? Por que eu estou reclamando da minha vida? Porque o homem vai buscando riquezas e ele não consegue encontrar felicidade nas riquezas que esse mundo produz. Você vai dizer: Marcelo, esse mundo não tem nada que presta? Tem, eu gosto muito, gosto de ir ao shopping, eu gosto de ir à praia, eu gosto de passear com a minha família, eu gosto de viver. Eu não sou um zumbi, até porque não existe, né? Bom, eu acho que sim, alguns sim. Talvez até uns que estejam me assistindo agora, que você perdeu completamente a vontade de viver. Levanta daí, você não está bem, você não está com saúde. Marcelo, mas eu estou doente, eu estou assim. Mas ainda assim, em nome de Jesus, acredite, Deus quer te dar uma vida nova e uma nova chance. Mas isso não vai acontecer se você não fizer a sua parte. É preciso que você dê um passo. Que você diga: não, eu quero recomeçar, eu vou começar novamente, eu vou trilhar um caminho com Deus, porque do jeito que eu estou vivendo, isso é uma autoanálise. Do jeito que eu estou vivendo, estou me prendendo a pequenos detalhes. Escutava outro dia desses aí, um rapaz, que o pai dele é bem famoso, tem muito dinheiro, foi num restaurante. A produção fica logo se coçando porque acha que eu vou dar nomes, né? E daí depois vem um processozinho aí. Mas eu não tenho dinheiro mesmo para pagar. Então ninguém vai... Eu não vou dizer o nome dele não, mas o camarada tem dinheiro. E ele contou que ele sai com os amigos e o jantar dele, acredite se quiser, ele gasta por noite em torno de R$9.000 para jantar com os amigos. E daí eu fico pensando assim, será que se ele pegasse esses R$9.000 numa conta rápida, né? Se ele durante 10 dias ele fizesse o sacrifício
porque deve ser um sacrifício imenso. Você comer um macarrão com carne moída, eu nem sei se esse povo come isso. Mas comer de repente uma salada, algo que custa em torno de 10, 15 reais, e esses 9 mil durante 10 dias são 90 mil reais, e você procurar uma instituição que dá abrigo, que dá acolhida para idosos, para crianças, e dizer, olha, aqui está a minha parte. Será que você não vai se sentir melhor? Eu me incomodaria de entrar num restaurante, gastar 9 mil reais num jantar para amigos, andar num carro de 400 mil reais, sabendo que tem gente miserável. Queridos, o evangelho só acontece quando a gente partilha, quando a gente divide, quando a gente diz que o mundo é só para a gente, eu quero ganhar, eu quero mais e mais. Teve um aí que disse que ia ser o primeiro do mundo, o mais rico do mundo. Já levou uma na cara, que caiu já, agora caiu, estava em sétimo, estava em quarto mais rico do mundo, já é o maior do Brasil, mas já caiu não sei quantas posições, as ações dele viraram pó. Por isso, querido, que é bom ser pobre. Aí eu posso citar o nome dele porque ele deu esse testemunho publicamente. Mas um dos maiores apresentadores de televisão do Brasil, que é o Silvio Santos, numa entrevista ele disse assim, eu criei minhas filhas, acho que ele tem 5. Não estou aqui fazendo menção à vida pessoal dele, às opções dele de religião, de fé, não estou questionando isso, estou só colocando a maneira como ele viu a vida. Ele disse, eu criei as minhas filhas como se fossem de classe média. Para ganhar um dinheiro, elas tinham que varrer a casa para conquistar qualquer coisa. As minhas filhas têm que trabalhar. Então eu comecei a imaginar que um homem tem uma visão diferente de outros que acham que quanto mais você tem, mais você é feliz. Então, tanto que ele acabou quebrou banco, quebrou capitalização, quebrou a opção de empresa dele, mas ele continuou rindo por quê? Porque ele já conquistou o que tinha que conquistar, tem uma família, tem um lar, né? Se está faltando Deus, que Deus entre na vida para ser o melhor, né? Embora ele mencione Deus em algumas ocasiões, mas não é nele que eu quero me fixar. Mas dizer para você, querido, que o jovem rico foi embora muito triste, porque ele sabia que Jesus tinha o melhor. Ele se encantou com o ministério de Jesus. Tanto que ele disse, o que eu faço para te seguir? Ninguém segue alguém que tem algo ruim para oferecer. Mas ele disse, eu quero te seguir, o que eu tenho que fazer? Jesus disse, vai, dá teus bens aos pobres, divide com os pobres, e você vem comigo, você vai ter um tesouro no céu. E depois você vem e me segue. Ele então tinha muitos bens, foi embora muito triste. Quantas pessoas que estão me vendo agora estão brigando por causa de besteira, colocando o coração, às vezes você pega essas empresas que vendem produto depois para você correr atrás do prejuízo, é uma desgraça, né? Você liga para um teleatendimento, para vender eles vendem que é uma maravilha, depois para você cobrar é uma tristeza. E a pessoa passa tempos no telefone ali, brigando, se estressando, e eu às vezes faço isso, às vezes eu me estresso mesmo. Depois eu olho para os meus filhos, olho para minha esposa, vejo que eu tenho um ministério pela frente, digo assim, sabe de uma coisa? Eu estou perdendo o tempo que não vai voltar. Esse tempo que nós estamos vivendo agora, ele não volta mais. Eu preciso viver intensamente cada momento da minha vida com Deus. Eu fui dar uma ré com o meu carro e daí o meu para-choque bateu num cercado que estava na calçada. Eu não sei como é que é o nome que eles chamam, frade, eu não sei. É uma peça que eles botam para a pessoa não estacionar, e eu fui dar uma ré e bati ali. Olha, mas aquilo me azedou, fiquei chateado. Porque o homem tem muito essa coisa com carro, né? Bateu no carro, parece que é um pedaço nosso que raspou e a gente fica ali pensando o que a gente faz, né? E daí eu fiquei muito chateado, mas muito chateado. E eu estava visitando uma pessoa que estava acamada. Daí eu saí dali e fui visitar uma senhora que estava doente. Cheguei lá, ela estava já há 3 ou 4 meses sem andar, fazendo tratamento com medicamentos fortíssimos, tomando inclusive morfina. E daí eu disse assim, como a senhora está? Olha a hipocrisia, como é que a senhora está? Eu estou bem, apesar de tudo. E antes de entrar na casa dela, eu olhei
ainda para o para-choque e pensei assim, o que eu vou fazer agora, meu Deus? Esse buraco no para-choque. Depois que eu saí da casa dessa senhora, eu pensei assim comigo. Primeiro eu pedi perdão a Deus pela minha mediocridade, pela minha ignorância bíblica, de achar que o meu coração estava num para-choque. Amassou? Te conserta. Quando der. Se não der, fica do jeito que está. Tinha alguém que estava dentro daquela casa dizendo assim, eu estou bem, mesmo estando sofrendo dores terríveis, com um problema sério, uma doença incurável, segundo a medicina. Os pequenos detalhes vão tirando de nós o brilho da vida e a gente vai perdendo o melhor da vida, que é viver. Então deixe de ser bobo, como eu fui um bobão, e comece a valorizar as pequenas coisas. Rir das coisas que às vezes nem tem graça. Tem uma propaganda de eu não sei qual é a empresa, que diz assim, está permitido rir de piadas sem graça, está permitido chutar, fazer gol contra, tá? Ou seja, precisar quebrar algumas regras para a gente ser feliz e sem aquela preocupação se é com o garfo que come a salada, se é com a colher que pega o arroz, essas besteiras que o homem vai criando e vai deixando as pessoas tão preocupadas, curso de etiqueta para você aprender a comer, coma do jeito que você sabe. É com a boca, não é? Então você come, qual o problema? E besteiras são coisas que vão passando e a vida vai se tornando triste, por isso tem tanta gente deprimida, porque vai se preocupando com besteira. As pequenas besteiras que vão se acumulando e se transformando em grandes depressões. Para que você não fique assim, eu quero convidar você para toda terça-feira estar conosco na Comunidade Católica Mãe do Redentor, em Olaria, no Rio de Janeiro. Fica ali entre Ramos e Penha. Fica na rua Paranapanema 752, fica quase em frente ao 16º Batalhão da Polícia Militar. Você entra no site, o endereço está aí para você, na sua tela, mãedoredentor.com.br, você tem lá o endereço, o mapinha para você chegar, é muito fácil, muito tranquilo, toda terça-feira. Não adianta você ir outro dia que você não encontra a gente lá. Toda terça-feira, às 7h30 da noite. 7h30, termina às 9h30 da noite, você vai ouvir uma palavra de Deus, uma música que vai tocar teu coração e gente para orar por você. E os pequenos detalhes, deixa passar, deixa para lá. Eu estou tão angustiado porque a minha presilha da gravata e não está aqui do jeito que eu queria. Besteira, isso aí a gente deixa para lá, moda cada um faz a sua e a gente vai tocando a vida, porque, repito, o mais importante é a gente viver. Eu quero orar por você, pedir que você entregue a sua vida para Jesus, seja muito feliz e reconheça Ele como único Senhor da sua vida. Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus, eu quero pedir por essas pessoas que neste momento, com muito carinho, estão assistindo esse programa ou estão ouvindo o programa. Deus, que Tu abençoe essas pessoas, derramando sobre cada uma delas a Tua graça e a Tua bênção. Que Tu seja conosco, ó Deus, e que nós não sejamos como este jovem que recusou caminhar contigo por causa das riquezas do mundo. Tira de nós todo apego àquilo que é humano e coloca em nós os desejos de buscar as coisas do céu. Isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa semana. Lembrando que o programa é todo domingo, 3 da tarde, aqui no canal 6, e toda segunda reprisa o programa às 5 da tarde. Então, domingo é 3 da tarde e segunda, 5 da tarde. No site mãedoredentor.com.br, você pode assistir o programa que você acabou de assistir agora, você pode assistir lá também, e os programas anteriores, porque também está disponível no nosso site. Deus abençoe. Até a semana que vem, até o nosso próximo programa, se Deus quiser.